Todos meus amados irmãos e amigos, nós saudamos na paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que estamos aqui, amados, mais uma vez, para falarmos concernente, ao assunto sobre escatologia bíblica, E o tema da mensagem que vamos pregar nesta noite, ou nesta tarde, desculpa, amados, tarde, é sobre o capítulo 13 de Apocalipse, falando sobre as duas bestas do Apocalipse. Essas duas bestas, amado irmão, que segundo as Sagradas Escrituras, serão, no caso, um grande líder político, a primeira besta, do capítulo 13, versículo 1, e a do mesmo capítulo 13, versículo 11, será, no caso, um líder global à frente das religiões. Vamos dizer assim, o presidente das religiões, se referindo a um papa, vamos dizer assim. Amados irmãos, nós vamos entrar logo no assunto, aqui amados irmãos, sobre este assunto. Capítulo 13 nos fala dessa maneira: a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Amado irmão, aqui é a primeira besta. Veja bem, Apocalipse, amado irmão, a maioria do Apocalipse é simbólico, vamos dizer assim, é através de simbologias, numerologias, viu, amado irmão? No caso, o Apocalipse, viu, amado irmão? Mas aqui no capítulo 13 fala da primeira besta, que será um líder global. Um líder a nível global, que está à frente de todas as nações, que será um rei, será como um grande rei, um ditador, que terá o poder soberano de todas as nações sobre o seu poder também, e que terá sobre o seu poder um sistema de governo, a nível mundial. Desculpa aqui, amados, é um negócio aqui pegando, dá licença, amado, desculpa aqui atrapalhar um pouco, amados, viu? Este governo, amado irmão, ele será um governo que governará todas as nações, terá poder sobre todas as nações da terra. Quando nós vemos lá no capítulo 2 de Daniel, e no versículo 30 em diante, quando fala, amado irmão, sobre aquela grande estátua, amado irmão, o qual o rei Nabucodonosor sonhou, e que não sabia decifrar os seus sonhos, chamou todos os videntes daqueles dias para decifrar, aquele sonho que ele havia tido, no seu reinado, e nenhum dos videntes souberam decifrar, souberam explicar a respeito daquele sonho, daquela grande estátua que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, seu amado irmão, nós vemos aí que os dedos daquela grande estátua representavam, os pés daquela grande estátua representavam ali os países monarcos, e como está lá no versículo 42, do capítulo 2 de Daniel, capítulo 4, versículo 42, representava os governos monárquicos e os governos democráticos que hoje existem na Terra. No caso, existe governo monárquico, como no caso na Coreia do Norte, que é onde o líder é Kim Jong-un, não sei, acho que é falecido, E tem na Inglaterra, que é uma rainha também, que é outro governo monárquico, Rainha Elizabeth, Mas tem outros também. Mas aqui, amado irmão, nós vemos aí que os pés daquela estátua representavam os governos monárquicos e democráticos, como no nosso país, o Brasil, Então, essa parte de barro e parte de ferro, representando esses governos que apoiaria, no caso,
os 10 dedos da estátua, que seria o último governo, né, no qual será revelado esta besta do capítulo 13. Né? Esses 10 dedos representando as 10 nações mais poderosas da face da Terra, ou União Europeia, que atualmente está à frente da nova ordem mundial. Né? Muitos irmãos ainda não chegaram ainda à conclusão, não tiveram a noção de que estamos vivendo o período do final dos tempos, amado. Nós estamos vivendo o quarto reino, o quarto governo global na Terra. Esse quarto governo que está desenvolvendo aos poucos, né, que é o governo do anticristo. Então, se amado irmão, nós temos visto aí que eles têm pressa, né, para estabelecer esse governo único e totalitário. O Código 19, que foi lançado pelos Illuminatis na Terra, que após alguns dias a Organização Mundial de Saúde passou a chamar de Covid-19, é simplesmente a pedra fundamental para estabelecer esse governo. Certo, amado irmão? Esse Código 19 foi lançado sobre a Terra para provocar uma grande crise financeira, né, a nível global, né, e também, amados, né, para começar uma nova ordem mundial. Né, começou em janeiro deste ano, 2021. Então, nós vemos aqui a primeira besta, capítulo 13. Né? Essa besta, quando diz, e pus-me sobre a areia do mar, ali, aqui na simbologia bíblica, eu estava dizendo povos, línguas e nações. Certo? Então, se aqui João Batista vendo, né, sobre essa visão. Então, voltando um pouco, né, lá em Daniel 7, versículo 2, nas visões da noite, que Daniel começou a ter naquela noite, representando 4 animais simbólicos, a Bíblia nos revela que ele via ali, amado irmão, acontecendo, né, ele via na simbologia bíblica, né, no sonho, né, no caso, na visão da noite, eis que os 4 ventos do céu, né, combatiam no mar grande. Esses 4 ventos do céu, amado irmão, né, aqui na simbologia bíblica, se referindo ao momento que estamos vivendo no dia de hoje, essa grande pandemia, né, e combatia, no caso, um grande mar, né, combatia no grande mar. O grande mar aqui se referindo a povos, línguas e nação, amado. Está entendendo, amado irmão? E falou Daniel, disse, eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Aqui era como se na simbologia bíblica, amado irmão, na escatologia bíblica, como uma grande angústia, uma grande aflição sobre o globo terra, como está havendo no dia de hoje. Né? Uma grande pandemia, que não, né, que nem as vacinas em si mesmo, que já apresentadas, demonstram, né, que são eficazes por total, né, para a cura total. Viu, amados? Desse vírus. Mas aqui nós vemos, amado irmão, que esse vírus aí, esse código, não foi lançado simplesmente para provocar tudo isso aí, né? Como diz lá no capítulo também 21 de Lucas, e no versículo 25, amado irmão, provocar, né, uma grande aflição entre as nações, angústias, né? Como está aqui, a gente vê aqui no capítulo 21 e versículo 25 de Lucas, quando diz, né, a parte, amado irmão, a gente vê a parte do parte primeira, versículo primeiro, né, do capítulo 25 do versículo 25 do capítulo 21, quando diz, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, né, em perplexidade, pelo bramido do mar. Mas aqui é uma vírgula, certo? Você vê aí, ó. E na terra, angústias das nações. É o que está acontecendo agora.
as nações totalmente em angústia, em aflição, mesmo passando até muitos mesmo, maioria da população por depressão, provocada simplesmente por um vírus, né? Tudo isso provocado por um vírus. E provocando a economia, que está provocando a grande crise na economia global, né? E uma grande crise na saúde mundial. Então, se amado irmão, esse haverá sinais no Sol e na Lua, isso já tem acontecido nos últimos dias. Sinais, né, que mostram que são os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Como nós vemos, amados irmãos, lá no capítulo, amado irmão, 2:20 de Atos Apóstolos, quando a palavra de Deus diz, 2:20, você pode ver na sua Bíblia aí, já que vamos entrar no capítulo 13, explicando sobre o capítulo 13, sobre as duas bestas do Apocalipse, né, amado irmão? 2:20 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui já aconteceu, amado, né? Há mais de 80 anos atrás, o sol já tinha se tornado em trevas uma vez, né? Um grande eclipse, né? Tinha tomado conta do sol, tinha escurecido a terra tinha ficado em trevas, e agora, há poucos dias, né? Alguns meses atrás, aconteceu a segunda vez. A lua em sangue já em 3 vezes, né? Esse sinal já aconteceu na lua, né? E a lua se tornar 3 vezes em sangue. Isso, um sinal da vida do Senhor também, né? Mas, quando fala ali na terra angústia das nações, amado irmão, é concernente este vírus que está a assolar a humanidade, né? Como lá em Daniel nós vimos aí, quando Daniel teve na visão, né, da noite, quando ali ele tinha visão com 4 animais, né? A visão de 4 animais simbólicos, representando os 4 reinos na terra, né? Isso que aconteceu já no caso, né? 3 que já aconteceram, e o último que está para se revelar, que será o governo do anticristo, né? Nós vemos, amado irmão, que o capítulo 13 aqui de Daniel, o capítulo 13 de Apocalipse, fala desse último governo. O primeiro, amado irmão, o governo foi na terra, no caso, com aquela visão, daquela estátua, grande estátua que o rei Nabucodonosor via. O primeiro foi o babilônico, representando ali, a partir do capítulo 2 de Daniel, versículo 30 em diante. O primeiro foi o babilônico, representando a cabeça de ouro da estátua. O peitoral, no caso daquela estátua, representando o governo Medes e Persas, né? O babilônico hoje, amado irmão, o governo babilônico, né? Se fosse no de hoje, existiria ainda, né? No caso, representaria no caso ali o Iraque, porque ficava no país do Iraque, né? O governo babilônico de Nabucodonosor. No caso, o governo Medes e Persas, representando ali aquele peitoral de prata daquela estátua que o rei Nabucodonosor viu no sonho, né? Representando ali o governo, no caso, né? Medes e Persas, hoje como fosse o Irã, o país do Irã, né? Aqueles países do Oriente Médio, Irã. E o ventre daquela estátua representando ali, amado irmão, né? O ventre é o governo Grécia, né? O governo da Grécia. E foi o terceiro governo, né, mundial. O governo da Grécia, representando aquele ventre de metal da estátua, de cobre, né? E hoje se localiza, né, a Grécia na região da Europa, vamos dizer assim, né, meu irmão? E vemos também ali os pés daquela estátua de ferro, representando o Império Romano, que governou por muito tempo, né, no país de Israel, né? Por muitos anos, o Império Romano, né, ali no Oriente Médio, representando os pés daquela estátua, o qual também
no quarto governo, que será o governo que está para surgir, que é o governo global, um líder global, que é o governo do anticristo, o qual já estamos, né, vivendo através de uma nova ordem mundial, né, no caso, amado irmão, o Império Romano também ficava na Europa. É como o Império Romano ficasse, né, ali em Roma, né, o Império, né, só que governou por muito tempo Israel, né, o Império Romano, como também ali no caso o Império Romano, ele fica ali né, em Roma, o país da Itália, vamos dizer, né, amado, nos dias de hoje. Então, se, amado irmão, aqueles pés da estátua, como nós estávamos falando, amado, 2 a partir do capítulo 2 de Daniel, representando ali os pés da estátua, né, amado irmão, os governos que vão apoiar esse novo governo que está para surgir, certo? Esse líder global que está para ser revelado ao mundo, que será o anticristo, né, os pés da estátua de barro e de ferro, os governos que atuais existem, né, na Terra, os governos democráticos e os governos monárquicos, né, como falei anteriormente. E os dedos representando hoje a União Europeia, a nova ordem mundial que está à frente, né, da ONU hoje, né, amado irmão. E a parte de ferro e barro que tem nos dedos, representando como será o governo, né, desse líder global que está para surgir. Será um governo dividido em duas partes, né? Como está no versículo 42, né? Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será frágil, forte, e por outra frágil, né? Porque a facilidade, né, amado irmão, que existirá deste governo será muito grande. Porque a sua plataforma desse governo, o governo global que está para se revelar aí, que é o governo do anticristo, amado irmão, tudo vai ser fácil, né? Nós vemos aí nas 27 metas que foi aprovado em 1992 por 179 nações, que entre essas metas demonstra que vai ser um governo muito bom para os que aqui ficarem, né, durante 3 anos e meio, o governo do anticristo. Bom, entre aspas, né, porque as pessoas vão estar sob o domínio do próprio diabo na terra, porque o anticristo, como está no capítulo 2, versículo 9, você pode ver na sua Bíblia aí, de 2 Tessalonicenses, no livro de 2 Tessalonicenses, será o próprio Satanás, né, que governará na terra. A Bíblia diz, né, que o seu governo, né, que será o próprio maligno. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses e versículo 9, como diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, até os que aqui ficarem, aqueles que não subiram no arrebatamento, na hora da manifestação do anticristo, vão ser enganados, né, por esse falso líder global, né, está para surgir. E esse falso líder global, amado irmão, né, fala lá no capítulo, no caso de Daniel 7, no versículo 8, 7 a partir do, isso mesmo, que ele vai surgir, vai ser revelado do meio de 10 nações. Lá em Daniel, você vê aí, 7, pode abrir a sua Bíblia, viu? E versículos 7 e o versículo 8. Aqui na escatologia bíblica falando, né? Que quando fala, depois do versículo 2, 3, começa a falar dos governos, né, que existiram, e que o último será o mais cruel, né? No caso aqui, que será no caso, quando fala aqui no versículo 7 diz: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, ou quarto reino, como está no capítulo 2, versículo 40 e versículo 40 de Daniel, né? Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços
e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram de todos, apareceram antes deles, e tinha 10 pontas. Era diferente dos 3 governos anteriores, quando fala de todos os animais, né? Era diferente aí, né, no caso, né, do governo, no caso, Medos e Persas, babilônico, Medos e Persas, governo da Grécia, né? Então, se amado, nós estamos vendo o 4º reino na terra, o 4º reinado, para o surgimento, né, do anticristo. Então aqui fala, né? E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Aqui, amado, quando fala desses animais, representando, né, como era o sistema de governo que era anteriormente, né, o animal, né? A gente vê aqui, no primeiro animal, o primeiro era como leão, mas aqui, se representando aqui, o primeiro como leão, nessa simbologia bíblica, que vai ser, no caso, a pessoa do anticristo. Como leão, qual a função que o leão faz numa selva? Ele tem poder sobre todos os animais, né, ferozes, né? Ele consegue dominar, consegue governar, né? O segundo, que é o urso aqui, né, no versículo 5, né? Ele representa aqui o governo Medes e Persas, mas ao mesmo tempo a função, né, representa aqui também que fosse também hoje o governo russo, que dará a força, dará poder ao governo do anticristo, ao líder global, na parte que tem dos 10 dedos da estátua, a parte de ferro, né? O cara dará o seu poder de armamento bélico, né, de poder, né, bélico, né, para esse governo, em termos de, vamos dizer assim, de governo ditador, né, governo cruel, né, parte cruel do governo. Depois disso eu continuei olhando e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, né, o qual esse leopardo, o terceiro aqui, amado irmão, o animal aqui, representando, né, no caso, o governo que daria poder, né, ao governo do anticristo, né, no caso, ao 4º e último animal, né, que seria o 4º, no caso, esse governo aqui, né, o leopardo, né. Depois disso, continuava olhando nas visões, e no caso tinha 4 asas, representando aqui de aves, representando as 4 aves, né, no caso 4 asas de aves, que seu governo ele terá uma evolução muito grande, né, terá uma evolução muito grande, que esse governo que está para surgir, né, 4 asas de aves nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, né, representando 4 governos poderosos que darão ele, né, ao líder global, o anticristo, é um poder muito grande. Posso aqui decifrar esses 4 governos. No caso esses 4 governos, Estados Unidos, China, amados, no caso também, né, nós vemos aí esses 4 governos, a Rússia, né, terceiro governo, meu amado irmão, e também a Itália em si, né, esses 4 governos da terra, né. Então, seu amado irmão, no caso, e tinha 10 pontas, né, representando aqui o governo da nova ordem europeia, né. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, quer dizer, deixaram de existir os 3 primeiros governos, o governo babilônico, Medes, Persas, né, e Grécia, né, quer dizer, os 3 pontas, né, foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Então aqui será, no caso, esse líder global, né, amado irmão? Que nós vemos aqui, amado irmão,
no capítulo 13, que estava sobre a areia do mar, né? Estava sob o domínio de povos, línguas e nações. E tinha 7 cabeças, representando ali o apoio do Império Romano, né? Representando ali 7 colinas, né? Como está no capítulo 17 de Apocalipse, versículo, amado irmão, e versículo 9, quando diz: e aqui há sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, ou 7 colinas, certo, amado irmão? Ou 7 colinas, né? Esses 7 montes, amado irmão, ele existe ali, né? Em Roma, né? Ali, vamos dizer assim, 7 colinas, né? São 7 colinas que ficam rodeando, né? O grande Vaticano ali, né? Onde, no caso, está ali a grande prostituta, né? Está ali, no caso, né? Que é o império da igreja, né? O catolicismo romano, né, amado irmão? Versículo 9, né? E aqui é o sentido, tem sabedoria, 7 cabeças, são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, né? Representando aqui 7 papas, certo, amado irmão? Esses 7 reis representando 7 papas. 5 já caíram e um existe, né? Se referindo, no caso, 5 já caíram, deixaram de existir, né? E um existe, no caso, representando a pessoa, né, de Bento XVI. Um existe, né, que falando isso aqui. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, né? Outro ainda não é vindo, né? Mas que dure pouco de tempo. Né? E quem este que duraria pouco tempo, amado irmão? Amado irmão. Papa Francisco. O 10, no caso, é o centésimo 12º Papa. O último Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Chamado também de Petrus Romano, né? O qual, amado, certo? Dará o seu poder, né? E tanto o seu poder religioso, essa besta, né, que está para se revelar, será um líder global, como o seu poder de Estado, né, assim, representante do Estado, de sua influência política, como está aqui no capítulo 13, Apocalipse, versículo 11, quando diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Esses 2 chifres, amado, representando, né, o seu poder que ele tem sobre um deles, representando o seu poder que ele tem sobre todas as religiões, que está a cada dia fazendo acordo com todas, né? Ultimamente teve no Iraque, né? Onde ali, amado irmão, antigamente, né, ali no Iraque, ficava o Império Babilônico, né, amado? Ele foi lá, né, fechar acordo, né, de paz, né, interreligioso, com o islamismo que tinha naquele país, né? Mas ele já tinha fechado acordo já, né, na Arábia Saudita com o chefe do islamismo, né? Mas ele foi fechar outro acordo, né? O restante, né, que tinha ali no Iraque, antiga Babilônia, né, que é onde Nabucodonosor, né, teve aquele sonho, aquela revelação, né? Então, seu amado irmão, as 7 cabeças, amado, no caso, representa aqui, tinha 7 cabeças, 7 montes, 7 colinas e 7 reis, né? Esses 7 reis, amado irmão, são 7 papas. Os últimos papas da Igreja Católica, né? Que me faz lembrar que quando João Paulo II, em 2005, faleceu, nós vimos apressadamente os próprios judeus, amado irmão, a começarem, né, no caso, a aprenderem a fazerem, no caso é assim, aprender a fazer os velhos costumes, rituais da lei, da antiga lei de Moisés.
com certeza, né, eles viram algo que se manifestaria muito breve sobre a terra. Estaria breve para a manifestação, né, do anticristo, o qual eles pensam que é o Messias deles que vai surgir. Certo, amado irmão? E nós vemos ali, né, que esses sete, no caso, reis aqui, amado irmão, sete cabeças, né, representando aqui, no caso, 7 montes que tem no país, ali no caso, né, na Itália, né, em Roma, né, 7 montes, e essas 7 colinas que rodeiam ali, o grande Vaticano ali, né, o Vaticano, onde fica o Papa, o Papa Francisco, no caso, a segunda besta que está aqui no capítulo, chamado 13, versículo 11, de Apocalipse, conhecido pelos outros seus companheiros como Petrus Romano, que é o último Papa da Igreja Católica. Segundo, né, Malaquias, a profecia de Malaquias, como eles crerem, né, os padres, esse é o último, né, amado irmão, da história, o último Papa. Porque, no caso, o Vaticano só poderá ter no máximo 112 papas. E esse é o 10º, é o 112. Né? O último, né? A Igreja Católica só pode ter 112 papas. Então, este, amado irmão, é que fará, né, que dará poder ao anticristo, né? Dará esses 2 poderes aqui, no caso, né? Os 2 chifres representando, né? No capítulo 13, Apocalipse, versículo 11. E veio subir da terra outra besta, tinha 2 chifres. O primeiro, o poder religioso, que ele tem, que ele é atualmente é o presidente de todas as religiões da face da terra. Né? E o outro, o chifre, representando sua influência política, seu poder político que ele tem sobre as nações. Passando o poder para, no caso, né, a primeira besta. Certo, amado irmão? E será, no caso, o anticristo. Então, se amado irmão, nós vemos aqui, no mesmo versículo 13, capítulo 13, diz, 10 chifres, que tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Aqui os 10 chifres representando 10 reinos, 10 governos. 17 de Apocalipse. E no versículo chamado 12 diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou por um momento, juntamente com a besta, com o anticristo. Certo, amado irmão? Esses 10 reis, ou esses 10 nações, chamadas Nova Ordem Mundial, ou União Europeia, que está aí à frente do atual governo, né, da ONU, né, governo global. Aqui o versículo 11 diz: e a besta que era e já não é, é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Essa aqui é falando, né, da segunda besta, aqui do versículo 11, né, do capítulo 13 Apocalipse, certo, amado irmão? Quando dará o seu poder religioso e político, né, ao anticristo, ao líder global que está para surgir do meio das nações, né, amado irmão? Do meio aí da nova ordem mundial, da União Europeia, né? É de onde surgirá, como está lá em Daniel 7, versículos 7 e 8, né, de Daniel, né? Onde vai surgir a pessoa do anticristo, né, amado irmão? Então, se amado, como diz, né? E o versículo 13 diz, né? Estes têm o mesmo intento. Quando diz estes têm o mesmo intento, tanto os líderes, né, os presidentes atuais dessas 10 nações, né, o qual não só tem, né, dessas 10 lideranças globais, né, vamos dizer assim, chamado da nova ordem mundial, União Europeia, né,
como não só dessas 10 nações, como do próprio Papa Francisco, né? Considerado como, né, no caso, a segunda besta do capítulo 3 do Apocalipse, versículo 11, que terá o seu poder religioso, né, de todas as religiões, né, na mão do anticristo, como também toda a sua influência política ao anticristo. Certo, amado irmão? Então, e este tem o mesmo intento, quer dizer, tem o mesmo desejo, né, de estabelecer um governo único global, o qual, amado, esse governo único global tem suas 27 metas que foram aprovadas em 1992 por 179 nações, o quais essas metas já estão sendo pondo em prática, né, amado irmão? Né? Este tem os mesmos intentos, tanto representando aí o último Papa da Igreja Católica, né, conhecido como, no caso, Petrus Romanos, pelos, no caso, os próprios parceiros padres, né, dele, bispo da Igreja Católica, né, e também, né, este, amado irmão, dará o poder à última besta, né, certo? A primeira besta, né, no caso, que será o anticristo. Essas 10 metas, amado irmão, ao qual os mesmos têm o mesmo intento, essas 27 metas foram aprovadas em 1992, estão lá, né? No caso, um governo global único, né? Como está a primeira, o primeiro, vamos dizer assim, primeira meta, né? Segunda, no caso, uma moeda não monetária mundial, né? Aí tem lá, né? Também, quarta, tomar a soberania de todas as nações, passar para o líder global. Todas as nações vão perder sua soberania, vai passar para esse líder global, que será o anticristo. Certo? Apenas cada líder atualmente de nação, presidente ou rei, existe, será apenas representante, né, do anticristo, desse governo global que está por vir. Né? Então, amados, certo? Aqui o versículo, né, como fala aqui, 17 versículo, e os 10 tipos são que viste, são 10 reis, ou 10 líderes, né, ou a nova União Europeia, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esse poder como rei, amado, né, aqui no capítulo 3 do Apocalipse, quando fala, né, e sobre os seus chifres 10 diademas, né? Quer dizer, cada rei, cada líder de cada nação que está hoje à frente da nova ordem mundial, ele receberá um diadema. O que é um diadema? É parecido com uma coroa, mas não é a coroa. Ela é em forma de um bracelete que rodeia toda a cabeça, de metal, certo? Eles serão considerados naquele dia, né, com a besta, o anticristo, como reis também, certo? Por um momento, eles receberão esse diadema, como está aqui no versículo 13, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, né? E 10 diademas sobre as suas cabeças, com o nome de blasfêmia, certo? Esse nome de blasfêmia é contra o Deus Todo-Poderoso. Satanás, o anticristo, né, vai estar com esse nome de blasfêmia, como também esses 10 líderes a nível, né, esses 10 líderes globais, ou nova ordem mundial, ou União Europeia, que sempre, amado irmão, sempre teve esse desejo, esse intento de estabelecer um governo único global na Terra. Certo, amado irmão? Então, se esses, por um momento, vão receber poder da besta, né? Vão governar por um momento, só por um momento. Mas, quando ele se revelar, é o anticristo. Está bem perto, amado irmão. Nós vemos que em 2019, Jerusalém já foi edificada como a capital de Israel. Lá no capítulo
9, versículo 25 de Daniel, diz que quando Jerusalém fosse edificada, né, é porque o Messias estava perto de surgir, o Messias, ou o príncipe de 7 semanas, que a Bíblia chama, no caso, né, porque o governo do anticristo será na simbologia bíblica aqui, né, na escatologia, que representa que o governo dele será de 7 anos. 7 semanas representando 7 anos na escatologia bíblica, né. Vamos ver aqui, ó. Foi edificado Jerusalém em 2019 por Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. A ONU nunca queria reconhecer. Donald Trump foi lá, né, tirou a embaixada de dentro dos Estados Unidos, ó, de dentro da ONU, né, e colocou dentro de Jerusalém, a embaixada dos Estados Unidos, reconhecendo Jerusalém como a capital. E como diz em Daniel 9, versículo 5 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Então aqui está faltando só um tempo para esse líder global se revelar, ser revelado. Ser apresentado pelo falso profeta, né, na pessoa do Papa Francisco, certo, amado? Segunda besta do capítulo 13, Apocalipse, versículo 11, que dará o seu poder religioso, o poder de religião, que ele tem sobre todas as religiões, né? E o poder também, sua influência política, o poder político que ele tem sobre as nações, né, amado irmão? Representando aqueles 2 chifres ali, do capítulo 13 do Apocalipse, versículo 11. Então, se amado irmão, está faltando só um tempo. Aí quando fala, o príncipe de 7 semanas, né? Então esse príncipe de 7 semanas, amado irmão, né, será o anticristo, certo, amado irmão? Que governará durante 7 anos. Aqui quando fala no Messias, não é a pessoa de Cristo. Jesus já veio há mais de 2 mil anos atrás. Mas o povo judeu não quiseram, o rejeitaram. Rejeitaram o Filho de Deus. Certo, amado irmão? Simplesmente porque Jesus ele veio, né, amado irmão, entrou dentro de Jerusalém em cima de jumentinho. E a promessa da vinda de Jesus, que ele viria como um grande líder, né, amado irmão, como um grande líder, como está lá no capítulo 18 do Deuteronômio, né, como um grande líder semelhante a Moisés, né, à frente do povo judeus. E também, amado irmão, como um pacificador, como está no capítulo 9 de Isaías, versículo 7, que ele viria trazer a paz sem fim sobre Israel, para com judeus e palestinos na faixa de Gaza. Mas eles não quiseram. Também viria como rei, como está na parte B do versículo 9 do capítulo, do versículo 7 do capítulo 9, né, de Isaías, que ele sentaria no trono de Davi e governaria com justiça e juízo. Então eles rejeitaram. Hoje os judeus aguardam um líder nessa semelhança, né? Mas naquele dia rejeitaram. Por isso que no capítulo 1, versículo 11 do Evangelho de João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Como também no capítulo 5:43 do Evangelho de João, o próprio Jesus falou para os sacerdotes daquele dia e para o povo judeu: olha, eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai, mas vós não me quiseste receber, me rejeitar-te. Mas se vier em outro em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Jesus estava falando sobre o anticristo. Está bem perto, amado, de se revelar. Até porque, amado irmão, o povo judeu aguarda assim, um líder global, né? Que seja muito carismático, querido por todas as nações, e um pacificador também, que venha fazer esse acordo de paz, né, para com o povo judeu, né, para com eles e os palestinos na faixa de Gaza. E também, né, como rei. E o anticristo vai vir nessa, né, condição como rei, como está no capítulo 11 de Daniel, versículo 36. Né? Viu, amado irmão? Vai surgir dentro de Jerusalém, como está no capítulo, amado irmão, 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 4. Para fazer esse acordo de paz com judeus e palestinos. Então está bem perto, amado irmão. Já vivemos o último sinal, um grande sinal, né, do fim dos tempos chamado, né, como está lá no capítulo 12, lá de Daniel, versículo 4, quando o Senhor diz para Daniel, né, amado irmão,
E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. E a ciência se multiplicará. E hoje a ciência está multiplicada, meu irmão. Está super avançada a tecnologia. Né? Nós vemos já, muito avançado. Como exemplo daí, né? Já robôs fabricando carros, né? No Japão, na China, os apresentadores de telejornais sendo os robôs mais de silicone, né? Representando só a máquina por dentro, mas de silicone, como fossem seres humanos, representando telejornais, né? Nós vemos aí, amado irmão, a tecnologia super avançada. Né? Então isso é um sinal do fim dos tempos. Atenção, Paulo, lojas que você não precisa de dinheiro para comprar mais, basta o aplicativo no celular. Né? E basta ser cadastrado naquela empresa de loja. Né? Você pega o que você quer, entra na loja, pega o que você quer, é descontar diretamente na sua conta digital. Né? Mas só cliente cadastrado pode entrar nessa loja. Certo? Isso é um sinal dos fim dos tempos, amado irmão. Então a todos, a paz do Senhor Jesus. Jesus está voltando, amado irmão. Viu? Amém, Jesus.